É, meus amigos, quem diria que era só o Caixinha sair para o time voltar a jogar bem, né? E não só jogar bem, mas jogar dois tempos bem. A gente viu durante todo o período com Caixinha, não teve nenhum jogo em que o Santos realmente, não vou dizer doutrinou, porque o Atlético teve muitas chances, mas que conseguiu se impor durante os 90 minutos, né? Principalmente contra times de Série A. A gente até viu isso nos últimos jogos ali da reta final da fase de grupos do Paulistão, mas que eram times Série B, C, D, sem divisão ou qualquer coisa do tipo. E aí, né, a régua acaba sendo muito baixa. Mas não foi o que a gente viu hoje. A gente viu o Santos se comportando muito bem, tanto no primeiro tempo sendo mais ofensivo, quanto no segundo tempo ficando um pouco mais recuado e buscando um pouco mais os contra-ataques. Mas ainda assim conseguiu jogar bem, cara. Mesmo contra um Atlético, que é um time de Série A, que é um time que foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado, que tem o Cuca, foi campeão mineiro agora, nesse ano já de 2025, e que nesse início de Paulista tá meio mal das pernas, é verdade, mas que ainda assim é um Atlético Mineiro forte e mais consistente que o Santos nos últimos anos. E mesmo assim o Santos fez a obrigação. Jogou bem dentro de casa, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Conseguiu buscar o resultado rápido, conseguiu segurar o resultado, que também é muito importante. E sem sofrer diversos sustos ou ganhar na base da cagada, como vinha sendo muitas vezes, desde o ano passado com o Carille, em alguns jogos no Paulista com o Caixinha. E fazia tempo que eu não vi o Santos jogando tão bem assim os 90 minutos contra um time de Série A. Mesmo no jogo contra o São Paulo, no Paulista, que a gente vence por 3-1, o primeiro tempo do Santos tinha sido meio mais ou menos. O Santos acaba dando uma boa melhorada no segundo tempo, que aí é o que garante a vitória. E mesmo contra o Bragantino na semifinal, e pô, com o Corinthians e com o Palmeiras não tem como falar, porque a gente não viu nem a cor da bola direito. Mas o Santos jogou bem, cara, jogou muito bem. E deu um alívio, né? A gente consegue dar uma respirada nessa espiral de crise que estava acontecendo e que talvez acabe mais rápido do que a gente estava imaginando, dependendo de como forem os desfechos nas próximas horas. Porque a gente sabe que foi noticiado que o São Paulo ele tende a recusar a oferta do Santos. Eu até soltei um vídeo aqui ontem à noite falando sobre isso. Que segundo apurações de pessoas próximas ao São Paulo, ele vai rejeitar a oferta do Santos por conta de diversos problemas que ele enxergou, principalmente no elenco. Pelo que foi apurado, a principal reclamação dele seria em relação ao elenco e ao pouco tempo de trabalho. Somado também às contratações que não devem chegar até a janela do meio do ano, pelo que o Santos repassou para ele. E quem sabe talvez esse jogo mude a cabeça dele. Talvez ele achasse que o elenco fosse horrível pelo que ele vinha observando com o Caixinha e com o Carilha no passado na Série B, se ele pegou algum jogo para ver de repente. E com hoje ele viu que, pô, não é tão ruim assim, os caras só estavam meio mal treinados. E aí de repente muda a cabeça dele e ele aceita. Ou de repente ele dê os motivos de recusa dele pro Santos e o Santos volte atrás ou consiga ser mais flexível aqui e ali e acabe fechando, dependendo dos termos. Difícil saber, mas isso pode acontecer, né? A gente nunca sabe, o futebol é dinâmico demais e as coisas mudam em segundos às vezes, quem gerar em algumas horas. Então, vamos esperar para o que isso pode acontecer. Mas falando do jogo, cara, o Santos começou bem já desde os primeiros minutos. Tava tentando bastante, mas sem muita efetividade. A gente viu o Santos ali tentando finalizar, até conseguindo chegar na área, mas sem conseguir nenhuma chance clara. O Atlético até estava tentando chegar também, mas na mesma toada, assim, o jogo tava meio laicar, mas aquele laicar meio ruim, sabe? Sem ter nenhuma grande chance, sem nenhum dos dois goleiros tendo que fazer uma grande defesa. E o jogo tava meio que nessa toada. Até que aos 23 sai um gol do Zé Ivaldo, né? Uma cobrança de escanteio que, se eu não me engano, acho que foi cobrada pelo Guilherme, né? E a bola acaba sobrando ali na área. O Zé Ivaldo manda um tiro na direção do gol. É um golaço do Zé Ivaldo. Faz a comemoração zoando o Atlético. O Zé Ivaldo é aquele tipo de jogador que você gosta de ter no seu time, né? Eu não tô nem falando necessariamente pela qualidade, que eu gosto dele.
Hoje, na minha visão, ele é facilmente o melhor zagueiro do Santos e se o Santos for atrás de um zagueiro, caso não recupere o Luan Pérez ou caso o Gil volte a apresentar uns resultados abaixo do esperado, tem que ser uma dupla para jogar com ele, né? O Zé Ivaldo vem sendo a parte mais sólida dessa zaga do Santos. E ele é aquele tipo de jogador que parece que realmente encarna a torcida. A gente viu no amistoso contra o Coritiba, ele fazendo gol também e dando uma voadora na bandeirinha, tipo, pô, um amistoso, tá ligado? Porque ele já foi jogador do Atlético Paranaense. Hoje, de novo, comemorando, zoando o Galo, porque ele já foi torcedor do Cruzeiro, né? Pra quem não lembra, ele veio do Cruzeiro, tá emprestado ao Santos com obrigação de compra em caso de metas, mas ao que tudo indica o Santos vai comprar, porque é só uma porcentagem de partidas que ele tem que jogar, e ele é titular, e o valor é bem baixo. Pelo que eu me lembro que tinha sido apurado, era em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de euros, o que hoje em dia dá menos de 10 milhões de reais. Então, é um valor bem tranquilo para um jogador que tem se mostrado muito útil, que é o Zé Ivaldo. Logo na sequência, aos 26, 3 minutos depois, já saiu o gol do Barreal. Eu não lembro quem dá o passe pro Tiquinho. Não sei se foi o Zé Ivaldo ou se foi o Gil, não lembro. Mas eu sei que alguém dá o passe pro Tiquinho, o Tiquinho passa pro, pro Bom Tempo e o Bom Tempo dá uma arrancada monstruosa, cortando, pegando o campo de cabo a rabo. E aí quando chega na área só toca pro Barreal que tava livre. O Barreal acaba fazendo o gol, o segundo dele no ano, né? Já tinha feito o primeiro gol contra o Vasco. Mano, é surreal o quanto que o Bom Tempo é bom. E o quanto que ele não pode ser tirado desse time, saca? Se o Zé Rafael recuperar e se voltar a jogar bem, eu acho que ele seria mais útil hoje jogando como um 5 e deixando o Bom Tempo como esse segundo volante, esse segundo homem do meio de campo, do que tirando o Bom Tempo para pôr o Zé Rafael e deixando como primeiro volante o Schmidt, o Pintuca, o Rincon, seja lá quem for. Porque esse moleque não pode sair desse time, cara. Ele tá em todo lugar do campo, ele ajuda na defesa, ele ajuda no ataque. É, é um moleque muito cerebral, cara. Assim, dessa passagem tenebrosa do Caixinha pelo Santos, acho que talvez o único ponto realmente positivo, pelo menos pra gente que é torcedor, que não sabe o que ele possa ter feito no dentro, fora de campo, mas foi a oportunidade que ele deu pro Bom Tempo. Por mais que diversas vezes ele tirasse o Bom Tempo sem motivo, ou não escalasse o Bom Tempo titular para deixar o Pituca ou algum outro jogador, o que é um erro dele, né? Não dá pra apagar isso. Mas foi ele que promoveu o Bom Tempo pro time titular. Bom Tempo que já era destaque desde o ano passado e que, olha só, o Carille não botava para jogar. A gente lembra aí que a dupla de volantes ano passado era praticamente o Schmidt e o Pituca. Pituca que tá mal desde o ano passado não perdia a vaga pro Bom Tempo porque o Carille odeia a base. Enfim, não vou falar do Carille de novo. Ele tá no Vasco, tomando taca, sendo xingado pela torcida do Vasco, assim como era xingado aqui. E o Carille e o Vasco se explodam. E aí, aos 33, tem a triste notícia, né? O Neymar sai sentindo a coxa de novo, sai chorando de campo, a torcida grita o nome dele, dá o apoio, mas mesmo assim ele sai chorando. Até quando volta, acho que do intervalo pro segundo tempo, tem uma filmagem do Neymar já com o colete indo pro banco, sentando do lado do David, e ainda assim ele dá pra você ver que ele tava meio mal, tá ligado? Que ele tava ali chorando ainda. Então é foda, cara. É, Quando o Neymar quando já começou a ser anunciada a possibilidade do Neymar voltar, pra mim o campo seria um extra. Para mim o principal benefício do Neymar voltar é o aumento nos patrocínios, é o aumento da propaganda, da visibilidade que ele traz para o Santos e da mesma forma que aconteceu no início da janela de jogadores quererem jogar com o Neymar. E isso facilita muitas vezes a negociação ou vira ali um ponto de desempate. Se o cara tá muito em dúvida de para qual time ele vai, ele pensa, pô, nesse time aqui eu posso jogar com o Neymar, né? E pra mim esse é o principal benefício do Neymar, porque a gente não consegue ter a segurança em relação à condição física dele. É óbvio que se o Neymar conseguisse jogar todos os jogos, mesmo que hoje em dia ele já não esteja mais no auge, ainda assim ele seria absurdo. Seria facilmente o melhor jogador do Santos em campo na maioria das partidas e seria um desequilíbrio contra qualquer time que o Santos jogasse. Mas não é esse o caso. O Neymar ele vem se complicando.
Ele começou jogando bem, não jogando bem, mas jogando com frequência. O Paulista, assim que ele voltou já. E aí depois ele acaba sentindo depois do jogo contra o Red Bull, não joga a semifinal contra o Corinthians, não joga o início do campeonato contra o Vasco. E ele volta no último jogo contra o Fluminense, joga os 45 minutos normalmente, sem sentir nada. E aí já sente hoje com 33 minutos. É triste. É, Acho que o Neymar também ele talvez esteja forçando para voltar a jogar, mesmo sem estar 100% liberado, porque falta muito pouco tempo de contrato. Se eu não me engano, faltam mais uns 10 ou 12 jogos, incluindo os dois da Copa do Brasil contra o CRB. E se o Neymar tanto quiser se mostrar para renovar, embora obviamente o Santos deva querer renovar com ele por diversos motivos, mas eu acho que ele quer se provar para mostrar que ele é digno da renovação, da confiança da torcida, e que caso ele não queira renovar com o Santos, caso ele queira ir para outro clube, ele tem que mostrar serviço dentro desses 10 jogos, porque se ele não jogar bem e ficar fora de campo, ele não vai ser contratado por nenhum time, seja da do Barcelona ou de outro time da Europa, talvez uma possibilidade remota na MLS, se os caras forem querer contratar ele mais por marketing do que pelo campo. Tipo, você traz o Messi, que é obviamente um puta marketing, mas o Messi também tem entregado dentro de campo. Não que isso seja lá muito importante para os americanos, né? Eles estão mais pelo marketing mesmo. Mas se o Neymar for contratado e não jogar também, acho que não ajuda muito. Então acho que também tem isso. Teve uma filmagem também no segundo gol. Assim que o Barreal faz o segundo gol, a câmera vai direto no Neymar na transmissão que eu tava vendo. E mostra ele ajoelhado no chão, tipo, comemorando, com vontade mesmo, tá ligado? Chorando no segundo gol. E eu acho que isso mostra muito como ele tem sentido as últimas semanas. Tanto por não conseguir jogar, não conseguir ajudar, quanto por talvez se sentir inútil, tá ligado? Os poucos minutos que ele joga, às vezes ele não joga bem. Eu acho que isso deve estar comendo a cabeça dele, tá ligado? Ele comemorar daquele jeito, tipo, chorando. Um gol que nem foi ele que marcou, tá ligado? Mas que, pô, é um gol que aumenta o placar pro Santos, que assegura uma vitória que talvez faça diminuir um pouco essa espiral de críticas sobre o time como um todo, e em cima dele também, que é uma das principais peças do elenco. Então eu acho que isso mostra muito como o Neymar tem sentido, né? E aí o Santos vai pro intervalo, volta com o Sherman entrando no lugar do Godoy, que eu achei uma boa escolha. Eu vi algumas pessoas elogiando o jogo do Léo Godoy. Eu não vi esse jogo que essas pessoas falaram. Pra mim ele foi mal de novo. Talvez não tenha sido tão mal quanto normalmente ele é, mas ainda assim foi mal. Não gostei dele, pra mim foi o pior em campo no primeiro tempo junto com o Guilherme. E eu gostei da entrada do Sherman no segundo tempo. Pra mim ele foi bem mais seguro na defesa do que o Lagodoy. Ele não subiu tanto, né? Ele ficou mais na defesa e pra mim foi totalmente seguro. Não lembro de nenhuma falha ali acontecendo pelo lado do Sherman. E talvez isso mostre um efeito que a gente possa acompanhar nos próximos jogos, que é quais jogadores realmente estão mal, num geral, e quais jogadores só estavam mal com o Caixinha. Talvez o Sherman seja esse caso. Talvez o Pituca. Hoje ele entrou ali numa situação meio diferente, que ele já entrou ali junto com o Rincon e com o Schmidt que continuou em campo, com três volantes, então ele não estava ali de primeiro volante. Talvez de repente, se o César Sampaio quiser escalar ele ali, ele jogue melhor. Não sabe. Talvez ele recupere alguns jogadores que estavam em uma fase. Talvez isso só evidencie que realmente eles não estão mais jogando no nível que a gente esperava. E aí é questão de se desfazer, né? Não vou entrar aqui novamente num tema de que pra mim gosto do Pituca, gosto que ele tenha vindo pro Santos no momento mais difícil, gosto que ele seja santista e se doe em campo, mas eu quero ganhar título, quero ganhar jogo, quero que meu time vá bem, não quero passar raiva. Se o Pituca não estiver agregando na questão do campo, infelizmente é questão de se desfazer, tá ligado? Tanto pra ele, pra não continuar sendo trucidado pela torcida, quanto pro próprio torcedor que precisa de sanidade mental. Mas isso aí a gente vai ter que ver mais pra frente. Eu já disse outras vezes, eu sou contra vender o Pituca enquanto ele não for testado de primeiro volante. Ele tá sempre sendo jogado ali como um segundo volante, que ele não é bom fazendo essa função. Como o Carelli, diversas vezes ele é colocado como um meia, que piorou, né? E pra mim ele tem que ter chance como primeiro volante, que é a melhor posição dele ali. Se ele não desempenhar como primeiro volante, aí tudo bem, preciso desfazer dele. Enquanto ele não for testado ali, eu sou contra a venda do Pituca. Aí o Santos volta pro segundo tempo um pouco mais defensivo, né?
sofrendo, ainda assim não sofrendo contra o Atlético, mas o Atlético começou a criar mais chances, teve uma ou outra perigosa. E o Santos se arriscou mais no contra-ataque. Eu anotei aqui, teve um contra-ataque que o Guilherme recebe uma bola e era só ele dar um lançamento ou um passe em profundidade pro Tiquinho que o Tiquinho ia sair livre na cara do gol. E o Guilherme ele dá uma escorregada que, tipo assim, ela não é feia, ela é constrangedora, cara. Ele escorrega sem nem encostar na bola. E isso vai muito da toada do Guilherme, que hoje pra mim ele foi bem defensivamente e foi um terror ofensivamente. É, eu não entendo o porquê que o Guilherme não sai desse time de jeito nenhum. Hoje a gente viu que o Guilherme ajuda bem na defesa. Nos últimos jogos nem isso ele estava fazendo direito, inclusive entregando um dos gols contra o Vasco. Não vamos esquecer disso. Mas ok, se o Guilherme é tão importante assim defensivamente, por que você não deixa ele para um segundo tempo para segurar o resultado, ou dependente quando tá um jogo muito pegado? Porque não adianta você deixar o Guilherme em campo, porque ele ajuda defensivamente, sendo que ele é um atacante. Se ele é completamente nulo no ataque, não faz o menor sentido você continuar escalando ele como titular. É a mesma coisa que você escalar um zagueiro porque ele faz gol com frequência, sendo que ele entrega gol todo jogo. Negativamente, no caso, né? Entrega gol pro adversário todo jogo. Não faz o menor sentido. O Guilherme é a mesma coisa. Se ele só tá conseguindo ajudar defensivamente, coloca outro jogador ali no lugar dele, seja o Verón, seja o Barreal. Se você acha que o Laser não rende bem pelas pontas, só vai bem pelo meio, muda a formação, joga com dois atacantes, joga com David e o Tiquinho, Tassiano e Tiquinho, alguém e o Tiquinho. Mas o Guilherme não pode continuar sendo o titular desse time. Não adianta ele entregar defensivamente se ele é um atacante. Ainda mais porque se fosse pela direita, onde os nossos laterais têm mais dificuldade, talvez fizesse um pouco mais de sentido. Mas não, a lateral esquerda é o Escobar que, mais uma vez, jogou bem pra caralho. E não tem essa necessidade tão grande assim de ter alguém apoiando ali e não conseguindo produzir no ataque, que é o ofício dele. Enfim. Aos 14 teve uma quase expulsão do Zé Ivaldo ali, que felizmente o VAR reverteu, né? Quem diria o VAR agindo bem no Campeonato Brasileiro, tanto de polêmica que a gente tá vendo. E pra mim foi justo, pra mim era pra cartão amarelo, mas não fazia o menor sentido ser pra vermelho. O Zé Ivaldo pega a bola e chega meio demais ali, o jogador do Atlético, mas pra mim foi para amarelo. Felizmente o VAR revisou, senão a gente podia ter se complicado legal por causa disso. Aos 31 acaba saindo um bom tempo o Barreal para entrar do Rincon e do Pituca, né? O Sérgio Sampaio joga com três volantes. Assim, pra mim até que foi bem, o Pituca foi mais ou menos, o Rincon pra mim já foi um pouco mais participativo e foi bem. Teve aquele quase gol dele que ele conseguiu pegar, roubar a bola ali numa desatenção, conseguiu cortar pra dentro e chutou pra fora, infelizmente. Mas se ele faz, seria um puta de um golaço. Mas é muito louco como que o Rincon, mesmo sendo preterido muitas vezes, mesmo ficando no banco e com 36, 37 anos, ainda assim mostra muita garra, mostra muita vontade, não faz biquinho por ficar no banco e quando entra normalmente joga bem, joga um regular ali. E é um exemplo para vários jogadores desse elenco aí. É, aos 36 teve uma chance ali que poderia ter complicado muito uma cabeçada do jogador do Atlético, que o Brasão fez uma defesa milagrosa, muito parecida com a do jogo contra o Vasco, que o Vegete dá uma cabeçada e o Brasão pega um reflexo absurdo, e ele consegue fazer isso novamente, o que foi muito bom, porque faltaria ali em torno de um... A gente teve 8 minutos de acréscimo, então foi até os 53. Se o Atlético faz esse gol aos 36, poderia complicar legal. O Atlético teria mais ímpeto e muito tempo para buscar o gol de empate. Isso poderia complicar legal. Deixa eu ver o que mais. Os últimos minutos o Galo ficou macetando legal. O Santos deu uma recuada ali, deu muita chance pro Galo. Até conseguiu sair um contra-ataque ou outro, mas deu uma sofrida ali, mas felizmente não tomou o gol. A maioria das finalizações do Galo iam pra fora e a defesa estava bem postada no final do jogo, graças a Deus. E aí no finalzinho acaba saindo o Rollaser pra entrada do Tassiano. O Rollaser conseguiu entrar aos 33 do primeiro tempo, ser substituído aos 41 do segundo. O Rollaser ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe muito bem se ele é craque, tá tendo alguns momentos de bagre. Ou não vou dizer que é um bagre disfarçado
de craque, porque o moleque já mostrou que é muita bola quando jogava no Estudiantes. Mas ao mesmo tempo, se você for parar pra pensar também, o Léo Godoy também era muito bom no Estudiantes, e aí foi péssimo no Atlético e tem sido péssimo no Santos. Então, talvez não seja o melhor critério. Mas ainda assim, hoje ele jogou mais por dentro, né? Como meia. Bem que na função do Neymar ali, quando tava sem a bola, ele ficava avançado junto com o Tiquinho. Em diversos momentos ali, você vê que ele não é um cara muito rápido. É o que eu esperava que ele fosse, né? Pela idade. Mas ele não consegue esse cara tão rápido, mas diversas vezes ele dá alguns bons passes ali. Teve uns dois, pelo menos, no segundo tempo. Inclusive um que ele dá que o Barreal sai de cara pro gol. Mas aí a bola acaba resvalando e ele não consegue tocar e fica na saída do Everson. E teve uma outra que ele faz o passe pro Barreal, o Barreal tira de um jogador do Atlético e chuta e o Everton acaba conseguindo. Everton não, Everson acaba conseguindo fazer a defesa. Então é complicado. Assim, foi um jogador muito caro, então o Santos tem que tentar fazer ele render ao máximo que der, tá ligado? Ele não dar certo no Santos não é uma opção. Porque se ele não dar certo, o Santos não só não vai ter o retorno em campo, como vai vender com prejuízo, tá ligado? Então o Santos tem que insistir realmente e fazer ele render ao máximo. Enfim, rapidinho jogador a jogador, o Brasão foi muito bem. Fez a defesa milagrosa que eu comentei no final do segundo tempo. E no geral foi bem em todos os lances, não teve nenhum. Ele falhou bruscamente, não tomou gol, seguro. O Léo Godoy pra mim foi mal. Como eu disse, sei que teve gente que viu um bom jogo dele, não foi o meu caso. Pra mim foi mal. Não teria nem escalado ele como titular. Espero que o César Sampaio também não escale no próximo jogo, se ele ainda estiver no comando do Santos, se o Santos não contratar ninguém. Que é o que eu acho que vai acontecer, porque hoje é quarta, próximo jogo é no domingo. O Santos jogou bem, então não tem um desespero assim. Acho que deve ir o César Sampaio contra o São Paulo, mesmo que seja fora de casa. O Gil e o Zé Ivaldo foram bem seguros hoje. Gostei muito da zaga. Principalmente o Zé Ivaldo, pra mim, foi facilmente melhor em campo. Não só pelo gol, mas pelo tanto que ele defendeu, mano. Que nem eu falei, ele é aquele cara que normalmente encarna muito a torcida. E parecia hoje que ele tava jogando realmente uma final de clássico, como era na época que ele tava no Cruzeiro. Ele provocando os jogadores do Atlético e indo pra cima e peitando e jogando bem pra caralho, tá ligado? O Hulk ainda está no bolso do Zé Ivaldo até agora. Jogou bem pra caralho. O Gil também foi seguro. Pra mim não teve nenhuma falha que nem ele tinha apresentado nos primeiros jogos do Brasileiro. Se continuar assim, pra mim tá ok. Escobar foi monstruoso hoje de novo. Surreal quão bem que o Escobar joga. Principalmente não sendo aquele cara tão técnico, mas que ainda assim consegue entregar muito na base da raça, na vontade e de fazer o básico muito bem feito. Escobar é facilmente a melhor peça da defesa hoje do Santos junto com o Zé Ivaldo. O Schmidt pra mim no primeiro tempo ele foi meio mais ou menos, foi irregular assim, mas no segundo tempo pra mim ele foi bem, ele conseguiu roubar algumas bolas, conseguiu fazer alguns lançamentos, se apresentou mais pro jogo, pra mim foi muito bem. O bom tempo é surreal. Pra mim, junto com o Zé Ivaldo, foram os melhores jogadores do Santos hoje no jogo. Você pode colocar ali o Barreal também, que jogou bem, fez o gol. Pode colocar, de repente, o próprio Escobar, como eu mencionei. Mas pra mim, o Bom Tempo e o Zé Ivaldo, sim, surreal. Sim, patamar acima hoje. O quanto que o Bom Tempo corre, quanto que ele se apresenta, quanto que ele tá em todos os lugares do campo. Sei lá, ele rouba uma bola na defesa, passa pra alguém faz um lançamento no Tiquinho, quando vê o Tiquinho já tá fazendo pivô e o Bom Tempo já tá passando no ataque, tá ligado? É surreal o quanto que esse moleque corre e ele é inteligente, tá ligado? Ele faz muito bem essa função de segundo volante, mas no futuro, caso o Zé Rafael jogue por ali, por exemplo, eu não queria que o Bom Tempo saísse no time, eu queria muito ver ele como um meia, ele como um ponta, porque talvez ofensivamente ele consiga agregar ainda mais, sem ter essa obrigação defensiva tão forte assim. Talvez ele consiga usar essa genialidade dele pra gerar mais jogo, sabe? Eu quero muito ver isso. O Neymar não foi tão um destaque assim, ele conseguiu fazer um passezinho aqui, um passe ali, mas como ficou muito tempo em campo também é complicado, né? Ele não participou dos gols, mas tentou, né? E o fato dele ter sentido a coxa já mostra que ele não tava no 100% ali. Tava jogando um sacrifício, por mais que não fosse um jogo decisivo, mas enfim, que ele se recupere e a gente consiga ver o Neymar em campo de novo. Ah, quem mais? O Barreal foi bem também, se apresentou bastante pro jogo, ajudou defensivamente quando podia, fechando a lateral.
E conseguiu fazer o gol, não perdeu. Segundo gol dele. Ele foi bem contra o Vasco, não foi tão bem contra o. Qual foi o segundo jogo do Santos no Brasileiro? O Vasco e o Bahia? Foi o Bahia. Não foi tão bem assim contra o Bahia. Acho que contra o Fluminense ele não entra, mas hoje ele joga bem novamente. E pra mim tem que ser o titular. Enquanto o Soteldo não tiver, que seja no lugar do Guilherme. Se o Soteldo voltar, bota ele em outro canto, não sei, mas tem que ser titular. Nesse momento, pelo que vem apresentando. O Guilherme, pra mim, como eu disse, ajuda defensivamente, mas é uma nulidade no ataque. Prefiro que deixe ele pra colocar ele no segundo tempo quando precisar segurar o resultado. Ou em um jogo específico que seja necessário o Santos jogar mais atrás, jogar mais defensivo. O Tiquinho, pra mim, o primeiro tempo ele foi bem, o segundo tempo não tanto, já tava meio morto em campo. Eu ainda gosto dele, ele faz o pivô muito bem, ele sempre arranja um passe bom, consegue ajudar na construção do ataque, mas realmente é difícil ele receber uma bola em condição de finalizar. E quando recebe, muitas vezes marca, muitas vezes não. Mas pra mim o Tiquinho ainda é o titular desse time. Até porque o Tassiano não faz por onde para conseguir ganhar a vaga do Tiquinho e o David muito menos. Talvez o David seja um desses que, após a saída do Caixinha, consiga melhorar e mostrar resultado. Os que entraram, o Tassiano pra mim foi nulo, entrou no finalzinho do campo do jogo, também não tinha muito o que fazer. O Raul Laser foi bem ali, como eu disse, ele não é tão rápido, ele consegue ajudar em alguns momentos, em alguns passes decisivos quando ele tá com a bola no pé, mas ainda assim não mostrou a ponto da expectativa que o Santista tem. Sherman para mim foi muito bem. Espero que ele seja titular nos próximos jogos. É muito mais seguro do que o Godoy. E o Pituca e o Rincon entraram ali regulares, conseguiram fazer um bom jogo já para evitar que o caos tomasse conta e o Atlético criasse alguma oportunidade. Mas no geral gostei muito do jogo do Santos. Tô confiante para que continue assim e espero que o Santos jogue bem e consiga trazer os 3 pontos contra o São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, tá sem o Lucas. Não sei se tá sem o Oscar ainda, talvez esteja. E mesmo sendo no Morumbi, ainda assim é uma boa chance do Santos tentar pelo menos pontuar e afastar um pouco mais essa crise que tá acontecendo. Mas enfim, conta aí o que você achou do jogo. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você tiver a fim de acompanhar mais vídeos de pós-jogo sobre o Santos, reacts de coisas de futebol, notícias também sobre o Santos e coisas do tipo. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até mais.